Nesse vídeo a gente continua falando de vetores aleatórios, onde a gente vai estudar aqui a questão da distribuição e composta de vetores aleatórios, né? Quando a gente tem vetores aleatórios e faz composição com determinadas funções, como é que fica o comportamento probabilístico? Isso que a gente está chamando aqui genericamente de distribuição. Então a gente vai iniciar com o método direto, que aí vai ficar claro o que quer dizer com isso. Como uma aplicação disso, a gente vai estudar também densidade de somas de variáveis aleatórias contínuas e também, como uma consequência natural disso, a noção de produto e convolução de densidades e probabilidade. Então, alguns exemplos, exercícios e as referências que vocês também vão encontrar. Mais exemplos e mais exercícios. Para essa parte de estudo de distribuição de composta de vetores, eu considero extremamente importante que tente resolver o máximo de exercícios possíveis. Então, para isso, as referências têm exercícios. Eu destaco, nesse caso, o livro do Magalhães, que tem bastante exercícios, e alguns deles, inclusive, com respostas. Então, vocês podem tentar fazer e conferir com as respostas, mas sempre estejam atentos que pode ter algum erro também, inclusive nas respostas. Então, tem bastante exercício nesses livros, né? No Barry James também tem bastante, no Alencar também tem. Bom, então, estudando aqui a distribuição de compostos de vetores aleatórios, então só para dar uma contextualizada um pouco no assunto, então seja x um vetor aleatório num espaço, g uma função de Rn em R, função Borel mensurável. Então isso aqui, como a gente já sabe, é uma variável aleatória, né? Quando a gente tem composição de vetor aleatório com a função Borel mensurável, o resultado é uma variável aleatória. Isso a gente já sabe, foi estudado na parte de funções mensuráveis. Então, o problema é o seguinte, de forma genérica, conhecendo o comportamento probabilístico do vetor x-til e a função g, determinar o comportamento probabilístico da composta y, g de x1, etc, xn. Então, quando a gente fala assim, conhecendo o comportamento probabilístico, é uma maneira de dizer de conhecendo a distribuição de probabilidade e outras características probabilísticas do vetor. Então, pode ser um vetor contínuo, conhecendo a densidade, pode ser um vetor discreto, conhecendo a função de probabilidade, ou de um modo genérico, de um modo mais geral, você pode conhecer a FDP do vetor e mais algumas informações, né? Se as variáveis são independentes e alguma outra informação de natureza probabilística que for relevante. E aí, com base nessas informações, que a gente está chamando aqui genericamente comportamento probabilístico, aí determinar o comportamento probabilístico da composta, que significa basicamente também dizer qual é a função de distribuição, ou qual é a densidade, se ela for contínua, qual é a função de probabilidade, se ela for discreta, e mais alguma informação relevante. Basicamente, conhecendo-se a FDP, pode-se a partir dela determinar praticamente tudo. Então a gente vai ver dois métodos de estudo para esse problema. O primeiro dele aqui a gente vai chamar de método direto, que consiste exatamente em determinar a FDP. Tá? Então, no método direto, a gente calcula a função de distribuição de probabilidade, f índice y, da variável y, que é a composta. Ou seja, a gente calcula isso daqui. Isso é a definição. A função, a FDP da variável y no ponto y, por definição, é a probabilidade da variável y ser menor que ou igual a yzinho. Como essa y, essa composição, então a probabilidade da composta g, x1, xn ser menor que ou igual a yzinho, para todo y real. Bom, e isso vai ser calculado conhecendo-se a distribuição conjunta das variáveis. Tá? A distribuição conjunta é outro termo genérico que a gente utiliza bastante. Distribuição conjunta aqui significa
ou a FDP conjunta do vetor, ou a densidade do vetor, se for um vetor contínuo, ou a função de probabilidade do vetor, se for um vetor discreto. Mas como eu já mencionei, eu vou focar exatamente no caso dos vetores contínuos, que é o mais interessante para os objetivos dessa disciplina. Bom, então eu tenho que calcular essa probabilidade aqui, a probabilidade da ocorrência desse evento. Então, para isso, a gente define um conjunto que vai ser um boreliano, um conjunto B, que ele vai variar de acordo com o ponto Y, tá? Então, a gente pode indicar assim, mas se não tiver problema de causar confusão, a gente pode indicar simplesmente por B, ficando implícito que ele varia de acordo com o Y. Então, esse conjunto B é um boreliano do Rn, que é o conjunto dos pontos x1, xn do Rn, tais que a função g nesses pontos é menor que ou igual a y. Então, é exatamente a condição que aparece aqui no cálculo da probabilidade, no evento. Só que aqui eu vou descrevê-lo em termos de pontos do Rn. Então, o conjunto dos pontos do Rn tais que a função g aplicada nesse ponto é menor que ou igual a y. Bom, então com isso, a gente tem um evento. O evento em que y é menor que ou igual a y é o evento da probabilidade aqui que a gente está calculando, para calcular a FDP. Ou então, desse jeito. Então, a gente tem esse evento, mas esse evento significa dizer que o vetor pertence a esse boreliano, tá? Então, se o vetor pertence a esse boreliano, quer dizer que quando eu fizer a composição aqui vai dar exatamente isso. Então, é exatamente o evento. Então, esse evento que eu estou querendo calcular, né, a probabilidade dele, é equivalente a calcular a probabilidade desse evento aqui, a probabilidade do vetor x1, etc., xn, pertencer ao boreliano BY, tá? Então, a FDP que a gente precisa calcular é essa probabilidade aqui, vai ser dada por essa probabilidade. Então, veja que a gente quer calcular isso, a gente tem essa, que equivale a calcular essa probabilidade, mas a gente vai olhar para o vetor, porque é o que a gente tem, né? Por hipótese, a gente assume que conhece o comportamento probabilístico do vetor x-til. Então, o vetor x-til que é isso aqui. Então, conhecendo o comportamento probabilístico, teoricamente, eu deveria ser capaz de calcular essa probabilidade. Então, calculando essa probabilidade, eu vou ter a FDP da variável y, tá? Aí, esse é o método direto, que consiste basicamente em calcular a FDP da variável y, que vai ser dada através dessa fórmula, onde o que é importante aqui é esse conjunto. Então, na hora de estudar isso, tem que ter uma atenção especial para esse conjunto, porque essa condição aqui tem que ser bem estudada para tentar determinar um pouco a geometria desse conjunto, que essa geometria vai ser relevante para calcular essa probabilidade aqui. Bom, isso de forma geral, eu calculo a FDP da composta, mas o caso que eu vou destacar é o caso de vetores contínuos. Então, se x é um vetor aleatório contínuo com densidade f, então essa probabilidade aqui vai ser dada através da densidade dx1, dxn, a densidade envolvendo a função f, dx1, dxn, integrando aqui essa integral múltipla, né, de ordem n, sobre o boreliano. Então, isso aqui, na verdade, porque essa probabilidade é a distribuição de probabilidade do vetor, tá? A gente viu aí em algum vídeo aí para trás, não me recordo qual, que quando a gente tem um vetor aleatório contínuo, esse tipo de integração define exatamente a distribuição de probabilidade do vetor, que é a medida de probabilidade definida nos borelianos do Rn, né, no intervalo 0,1. Então, essa é a distribuição de probabilidade do vetor dada através de uma integração desse tipo aqui, tá? Então, nesse caso de vetores aleatórios contínuos, que é o que eu vou dar mais destaque, a FDP vai ser dada por essa integração. Bom, agora, chegando nesse ponto, acabou tudo de probabilidade. A partir daqui não tem mais probabilidade. Basicamente, o problema, em tese, se resume a calcular essa integral. Então,
o sucesso na hora de calcular essa FDP vai ficar dependente de saber calcular uma integral desse tipo aqui, tá? Vocês vão perceber isso nos exemplos. Então, todo o aparato probabilístico, ele se encerra nesse momento aqui, tá? Nesse momento, quando eu monto essa integral. Então, daqui para frente, o problema é um problema de cálculo de integral múltipla. Integral de dupla, tripla, etc. Bom, então vamos para exemplos para a gente entender melhor esse processo. Então, aqui foi a descrição genérica do processo, que a gente vai chamar de método direto. E vamos então para um exemplo. Então, por exemplo, suponha aqui que eu tenho x, uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo aberto 0, 1, y também, distribuição uniforme no intervalo aberto 0, 1, e elas são independentes. Então, vamos determinar a distribuição dessa variável. A variável z é a variável x sobre a variável y. Bom, antes da gente resolver exatamente o que ele está querendo, vamos aqui olhar o seguinte. Eu tenho aqui no eixo x o intervalo aberto 0, 1 e a variável x é um ponto uniformemente escolhido nesse intervalo. No eixo y também tem o intervalo aberto 0, 1 e a variável y é um ponto escolhido uniformemente nesse intervalo. Então, o vetor xy, as duas coordenadas, é um ponto distribuído uniformemente nesse quadrado aqui, com os lados abertos. Aqui os lados não pertencem ao conjunto, só o interior. Então, o ponto x é um ponto o ponto xy é um ponto escolhido aleatoriamente no interior desse conjunto. E esse ponto tem distribuição uniforme, tá? Primeira observação. Então, o ponto ele se concentra todo nessa região. Então, qualquer região fora daqui, então se eu pego uma região aqui, a probabilidade se for um boreliano, a probabilidade aqui desse boreliano é zero. Qualquer pedaço fora, pontos, exclusivamente pontos fora do quadrado, então um boreliano, a probabilidade desses borelianos ocorrer é zero. Não tem, o ponto não... Só vai ter a chance de probabilidade diferente de zero se estiver trabalhando com uma região contida no quadrado, onde o vetor é uniformemente distribuído. Bom, então vamos calcular a distribuição, que é praticamente aqui sinônimo de calcular a FDP. Então, calcular a FDP da variável, a FDP de z, então f índice z no ponto z é a probabilidade da variável z ser menor que ou igual ao número zzinho. Então, a variável z é essa fração. Então, p de z, a probabilidade de x sobre y ser menor que ou igual a yzinho. Outro comentário, obviamente, aqui não pode dar zero, né? Nessa divisão aqui, você não vai fazer y igual a zero. Isso, do ponto de vista técnico, não tem problema, porque dizer que y é zero quer dizer que está no eixo y, tá? Mas aqui, considerando a medida de Lebesgue do plano, que é a área, qualquer pedaço aqui no eixo x tem área nula. Qualquer curva, qualquer segmento vai ter área nula, tá? Olhando que a medida de Lebesgue no R2, no plano. Claro que a medida de Lebesgue na reta o conjunto, se eu pego um intervalo, por exemplo, não tem medida nula. Mas, olhando para a medida de Lebesgue no plano, que é a noção de área, então qualquer segmento aqui, qualquer subconjunto aqui vai ter medida de Lebesgue do plano nula. Vai ter área nula. Então, isso aqui, o fato de eu nem fazer menção a isso é simplesmente por isso, porque o y só vai ser zero quando você estiver no eixo x, mas qualquer boreliano aqui vai ter medida de Lebesgue, vai ter área nula, né? Vai ter área nula. Então a gente não precisa se preocupar com essa questão aqui, em princípio. Então, outra questão também é que os pontos estão realmente concentrados aqui no quadrado unitário aberto, né? Então, o y, os valores realmente possíveis aqui não vão ser zero, tá?
Bom, então, calcular essa probabilidade, aqui, probabilidade de x sobre y menor que ou igual a zzinho. Isso equivale à probabilidade do vetor xy cair um certo boreliano B índice z, onde esse boreliano é o conjunto dos pontos do plano R2, onde satisfaz essa relação, x sobre y menor que ou igual a zzinho, a mesma relação aqui envolvida no cálculo da probabilidade. Tá? É importante, eu não vou fazer isso aqui, porque senão ficaria um vídeo um pouco prolongado, mas é importante que vocês parem aqui nesse momento para tentar entender bem a geometria dessa região, desse conjunto aqui, o que ele representa geometricamente. Então isso é uma curva, é uma região do plano, que região seria essa? Então tem que fazer um pouco de fazer esboços, analisar casos para entender bem isso daqui, tá? O que eu vou fazer em seguida já é praticamente um resumo dessa etapa, onde eu fiz isso, né, rascunhando em pedaços de papel, e depois eu simplesmente organizo aqui para ficar melhor, mais resumido, para não ficar uma explicação cheia de rascunhos aqui, um pouco para dificultar o entendimento. Mas é importante vocês pegarem essa região e tentar entender geometricamente o que significa essa região. Então tem que lançar a mão aqui um pouquinho da geometria analítica nessa hora, tá? Noções básicas aí de geometria analítica plana aqui no caso. Bom, então o vetor x-til aqui, que é o vetor de coordenada xy, ele tem distribuição uniforme no intervalo aberto 0, 1. Por quê? Eu estava comentando aqui, a variável x ela é uniformemente distribuída no intervalo aberto 0, 1, no eixo x. A variável y ela é uniformemente distribuída no intervalo aberto 0, 1, no eixo y. E essas duas variáveis são independentes. Como elas são independentes, então a distribuição do vetor é o produto das distribuições, tá? Então aqui, ó, a variável xy tem distribuição uniforme no retângulo, aqui no quadrado, 0, 1, cartesiano 0, 1. Então isso é o que a gente estudou aí, um vídeo ou dois para trás, quando a gente estudou distribuição uniforme num boreliano qualquer de medida não nula, e especificamente borelianos que são retângulos. Tá? Então a densidade de x vai ser dada por isso. Como ele é uniformemente distribuído no intervalo 0, 1, a densidade vai ser 1 sobre a área aqui é 1. Então a densidade é 1 quando o ponto está no retângulo, quando o ponto está no quadrado, e é 0 caso contrário. Tá? Então a densidade só vai ser diferente de 0, que no caso aqui vai valer 1, para pontos aqui dentro. Tá? E aí, reforçando, qualquer boreliano fora aqui não tendo nenhuma interseção com o quadrado, qualquer boreliano vai ter probabilidade 0 de ocorrer. Tá? Então esse é um ponto importante a ser observado para simplificar os cálculos também. E aí a função de distribuição que a gente quer calcular vai ser dada por essa integral. A integral da densidade sobre o boreliano, tá? Todo Z. Agora, cuidado, aqui, ó, a função é essa daqui. Vocês não vão dizer que é 1, não. Não vai integrar aqui sobre BZ a função constante 1. Porque vai ser 1 dependendo do que acontecer com esse conjunto. Se esse conjunto aqui for uma região totalmente fora desse quadrado, então a densidade é 0. Então o cálculo aqui vai dar 0. Tá? Só vai ter chance de ser o valor 1 quando o boreliano que você estiver tratando tiver alguma interseção com o quadrado. Então, por exemplo, isso aqui, se fosse essa figura aqui. Então tem esse pedaço aqui do boreliano com o quadrado onde a variável está distribuída. Então essa partezinha aqui seria a parte que vai contribuir com a densidade 1. E a outra parte contribui com a densidade 0, valendo 0. Então, tecnicamente, é essa integral que eu quero calcular. Então, aqui o problema vai ser se eu consigo ou não calcular essa integral. Então, aqui no caso, é um problema de cálculo de integração dupla, né, de integral dupla. Então, percebam que tudo que se refere à probabilidade acabou aqui, parou por aqui.
Daqui para frente é um cálculo de integral, é um problema de cálculo de integral dupla no caso, tá? Mas eu chamo a atenção para o seguinte, no caso de vetores distribuídos uniformemente aqui em regiões planas, o cálculo dessas integrais vai equivaler a cálculo de áreas, tá? Porque aí você está integrando a função 1 aqui, então se o boreliano, digamos que o boreliano estivesse todo contido aqui, tá? Então todos os pontos aqui valeriam 1. Então na hora de calcular essa integral, você está calculando a integral constante 1. Então essa integral é a área dessa região, tá? Mas de uma forma geral, a gente observa o seguinte, então observe que neste caso, no fato de ser distribuído uniformemente aqui e a região ter área 1, então a probabilidade que a gente quer calcular, né, a FDP, que é essa probabilidade, é a área da interseção da região com o quadrado. Então, se eu tenho uma região aí BZ, estou aqui só representando genericamente, então essa região vai ter a interseção. Então, essa probabilidade vai ser a área dessa interseção dividido pela área da região aqui que está uniformemente distribuído, que no caso é o quadrado de lado 1, então essa área vai valer 1. Então, resumindo, o cálculo dessa função de distribuição vai ser essa área. Então, esteja atento a essas situações de vetores distribuídos uniformemente. Se for no plano, o problema de calcular a integral, na verdade, vai ser um problema de calcular a área. Se for no espaço tridimensional, o problema de calcular a integral correspondente, que vai ser uma integral tripla, vai ser o problema de calcular uma área, um volume, né? Então, dependendo da situação, a geometria pode ser bem básica e aí o cálculo dessa área, desse volume, é feito por geometria básica mesmo, geometria plana ou geometria espacial básica, não precisando de recorrer ao cálculo de densidades, mas, de um modo geral, o que você tem que fazer realmente é o cálculo dessas integrais aqui. Bom, então vamos lá. Então, para fazer esse cálculo, eu vou separar aqui em dois casos. Primeiro caso, z menor ou igual a zero. Depois o caso z maior que zero, menor que 1. E por último, o caso z maior ou igual a 1. Então, a pergunta que poderia surgir é como é que eu vou saber que eu tenho que dividir nesses casos? É o que eu comentei. Tem que fazer previamente um estudo dessa região aqui para entender como que geometricamente ela se comporta em relação ao quadrado. Então, por exemplo, se o z for menor ou igual a zero, essa equação aqui, essa inequação aqui, a gente, para estudar isso, a gente imagina que é uma equação. Então, eu imagino x sobre y menor que ou igual a zero, menor que ou igual a z, tá? Menor não, igual. Igual. Então, com z igual a zero não faz sentido, mas isso vai ocorrer só quando o x é zero, que eu estou no eixo y, e aí nesse caso qualquer pedaço aqui vai ter área zero, então esse caso não tem relevância. No caso z negativo, estritamente negativo aqui, no caso não nulo, né? Então vou ter essa igualdade equivale a essa daqui. Essa igualdade vai equivaler a essa daqui. Y igual a 1 sobre z x, tá? Então isso é a equação de uma reta. Então isso vai nos dar uma equação de uma reta. Então essa reta ela tem a inclinação 1 sobre z, com z negativo nesse caso, então uma reta com inclinação negativa. E ela vai, nesse caso aqui, ela vai se posicionar aqui em algum lugar, por causa do z ser menor ou igual a zero. Então ela vai ser ela vai estar totalmente aqui, vai passar pela origem, né? Passa pela origem, tá? Passa pela origem e com essa inclinação desse tipo aqui, tá? Então mais ou menos isso. Só que tem a questão da desigualdade. Como é a desigualdade? Então aqui eu posso em princípio, eu teria que considerar dois casos, y menor que zero e y maior que zero, mas basta o caso y maior que zero, que aí no caso essa desigualdade aqui, essa desigualdade vai equivaler a essa daqui, tá? Então y
menor que ou igual a essa igualdade, essa relação aqui. Então, com isso, esse boreliano aqui é, na verdade, um semiplano aqui com essa reta passando pela origem e só esses pedaços aqui, ó, só essas partes aqui. Então, nesse caso, não vai ter nenhuma interseção com o quadrado onde o vetor está uniformemente distribuído. Então, isso significa que, nesse caso, como eu estava comentando, essa interseção aqui é o vazio, então essa área aqui é zero, tá? Não vai ter interseção aqui, essa área é zero. Acho que eu não fiz nenhuma figura desse caso, não, só fiz dos outros. Então, assim, vocês têm que fazer realmente um estudo mais detalhado da geometria dessa região para, né, nesse caso, perceber que vai acontecer isso. Vai dar aqui uma reta, né, passando pela origem, quando eu tenho a igualdade, mas como é menor que igual, então eu tenho esse semiplano aqui. E esse plano, a interseção com esse quadrado aqui é nula, tá? Então essa interseção aqui é nula, não, é vazio. Essa interseção é vazio, então essa área aí é zero, tá? Então, para cada ponto z menor ou igual a zero, eu esqueci de escrever aqui, inclusive. Eu esqueci de escrever aqui, nesse caso, a função que a gente está querendo calcular, que é a FDP, vai valer zero, tá? Simplesmente isso. Tinha esquecido de escrever. Então, caso z menor ou igual a zero, a FDP é zero, tá? Então, reforço que vocês peguem, na hora que estiver estudando, peguem papel e lápis e façam esboços, né? A partir da desigualdade, você faça o estudo da igualdade para identificar qual vai ser a fronteira da região, que tipo de curva vai ser essa. Então, uma reta, um círculo, uma circunferência, etc. E aí, depois, considerando a desigualdade, para ter uma ideia da região plana que vai aparecer. Nesse caso específico, vão ser semiplanos limitados aqui por essas retas, tá? E aí, essa probabilidade vai ser zero. Bom, caso com z maior que zero, menor que 1, então eu vou pegar aqui de novo essa igualdade, só vou considerar o caso y positivo, né? Porque também observa o seguinte, o caso z igual a zero só vai acontecer quando o x for zero, que, como eu já falei, o pedaço aqui tem área zero. Z estritamente negativo significa, nessa conta aqui, x e y terem sinais trocados, tá? Então, se x for positivo, y é negativo. Se x for negativo, isso é positivo. Então, isso significa que esses pontos ou estão aqui, ou estão nesse quadrante, ou estão nesse quadrante, tá? Então, em particular, eu posso, depois de feita essa análise, a partir daqui para frente, eu posso pensar só no caso y positivo, tá? Não vou mais considerar o caso y negativo, porque vão ser pedaços aqui, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto quadrante, que vai estar na situação em que eu não vou ter interseção e essa probabilidade é zero. Então, para simplificar mais a análise dessa desigualdade, eu posso aqui implicitamente supor que o y é positivo. Então, o z já é positivo, entre 0 e 1, eu tenho essa desigualdade aqui, então essa desigualdade equivale a essa, supondo que o y é positivo, tá? Que é o que interessa daqui para frente, que o caso y negativo essencialmente entra aqui. Então, nesse caso, eu tenho essa desigualdade e também que 1 sobre z é maior que 1, né? Que dessa relação aqui, você tira que 1 sobre z é maior que 1. Então, eu tenho essa igualdade. Então, agora a região equivale a essa. Então, a região que eu tenho aqui vai equivaler a essa daqui. Então, eu vou fazer o estudo dessa região também, como eu comentei anteriormente, imaginando aqui a igualdade 1 sobre z, x, né, que é uma reta também, só que agora a inclinação da reta ela é positiva, porque o 1 sobre z aqui é um número e é maior que 1. Então, ela é positiva e é maior que 1, tá? Então, o que acontece? É que eu vou ter que ir para a figura,
para entender isso. Então, eu tenho aqui, né, a figura aqui, eu tenho o retângulo, o quadrado onde o vetor está uniformemente distribuído. E aqui eu tenho essa diagonal aqui do quadrado. Essa diagonal é a reta y igual a x. A reta, essa diagonal está apoiada aqui, né, ela está suportada na reta que tem inclinação 1. E 1 sobre z é um valor maior que 1. Então, essas retas aqui vão ter inclinação maior que 1. Então, em comparação aqui à diagonal do quadrado, essas retas elas são mais inclinadas aqui, são mais em pé, digamos assim, tá? Então, esse desenho aqui é por causa dessa condição aqui, tá? Ou que é equivalente a essa daqui. Então, essa reta em azul é a reta de equação 1 sobre 8 vezes x, com essa condição. Então, essa reta ela não pode ser assim. Ela não pode ser assim, abaixo da diagonal. Aqui vai estar acima da diagonal, ok? E a desigualdade aqui, que no caso é y maior que ou igual a 1 sobre zx, os pontos que estão sobre a reta é os pontos onde vale a igualdade. Os pontos acima é onde vale y maior que x. Os pontos abaixo é onde vale y menor que isso daqui, tá? Como eu quero maior ou igual, então vão ser os pontos que estão acima. A interseção com o quadrado, que é o que interessa, vai ficar essa figura aqui que eu destaquei, que é esse retângulo. Então, essa questão aqui, ó, a área da interseção da região com o quadrado, né? Então, a região é esse semiplano, tá? Esse semiplano. E interseção com o quadrado só dá esse triângulozinho. Então, o problema agora é simplesmente calcular a área desse triângulo. Então, o que tecnicamente seria calcular essa integral, então vocês podem fazer também, montando aí os limites de integração para o cálculo da integral. Mas como observei, numa situação como essa, é muito prático você observar que se equivale ao cálculo de área de uma figura plana. Que aqui, no caso, bem simples, um triângulozinho. Você só tem que conhecer a altura, que no caso aqui é 1. A altura não, né? Esse lado aqui que mede 1 e esse outro lado aqui que mede quanto? Esse outro lado aqui vem de quê? Essa coordenada aqui é a coordenada x. Então, nesse caso, a coordenada y é 1, você precisa da coordenada x. Então, é só substituir y por 1 e calcular x, e x vai ser igual a z. Então, esse valor aqui vale 1, esse comprimento aqui desse triângulo é 1, e esse outro aqui é z. Então, o cálculo aí, que é a área do triângulo, é meio de 1 vezes z, então vai ficar z sobre 2. Então, para esse caso, a função de distribuição de probabilidade é z sobre 2, ok? Então, reforço para que vocês façam cuidadosamente, fazendo realmente esboço de figuras para entender bem esse boreliano aqui, com as condições que estiver trabalhando, tá? E principalmente tomando como referencial aqui o quadrado, que é onde os cálculos vão ser os relevantes. E finalmente o caso z maior ou igual a 1. Então aqui de novo eu faço essa análise aqui, né? Análogo ao que foi feito anteriormente. Então, como eu já tinha comentado, nesse caso a reta é uma inclinação maior que 1. Nesse caso aqui vai ser o contrário. Então, a reta aí, y igual a 1 sobre zx, a inclinação nesse caso é um número entre 0 e 1. Então, essa reta é uma reta aqui, ó, que vai estar nessa faixa aqui, uma inclinação menor que a inclinação aqui da reta da diagonal, tá? Então, por exemplo, essa reta aqui, y igual a 1 sobre zx, tá? E aí, com a desigualdade, como são os pontos que satisfazem a desigualdade y maior que o que estiver aqui, então, sobre a reta é onde tudo igual. A parte de cima aqui, que é esse semiplano, é onde vale a parte maior, tá? E a parte de baixo é a parte onde vale menor, tá? Aqui é a desigualdade menor, mas como eu estou com isso aqui, então eu vou querer a parte de cima do semiplano. E aí a interseção com o quadrado, que interessa é essa figura aqui. Então, o cálculo da probabilidade, né, que eu preciso calcular, que em princípio, de modo geral, é dado por essa integral, mas nesse caso equivale ao cálculo da área dessa figura aqui. Então, essa figura aqui é bem simples, é um trapézio. Então, vocês podem calcular a área, né, usando a fórmula da área de um trapézio. Ou pode fazer a área total, que é 1, né, menos a área desse triângulo aqui. Essa área desse triângulo aqui. Então, foi o que eu fiz aqui. Então,
probabilidade que eu quero calcular é 1, que é a área do quadrado, menos a área desse triângulo que está aqui embaixo. A área desse triângulo, meio de 1 vezes 1 é esse comprimento, e essa altura aqui é quem? Você faz x igual a 1 e tem a altura que é y. Então, meio de 1 vezes 1 sobre z. Quando eu fizer x igual a 1, vai ficar 1 sobre z. Portanto, nesse caso, a função de distribuição é dada por essa expressão. Então, a função de distribuição é dada por essa expressão nesse caso. Aí, concluindo tudo, a gente escreve a FDP. Então, é 0 quando z é menor ou igual a 0. É z sobre 2 quando z é maior que 0, menor que 1. E é 1 menos 1 sobre 2z quando z é maior que 1, maior ou igual a 1. Ok? Então, essa aqui é a F, função de distribuição. O que o problema pede? O problema pede determinar a distribuição de z. O que significa isso? Bom, se tecnicamente já está resolvido aqui, porque uma vez calculado a FDP, você tem o comportamento probabilístico dela dado pela função, pela FDP. Então, a distribuição em si já está aqui. Mas no caso de variável aleatória contínua, é sempre interessante tentar dar a densidade. Então, é o caso aqui. Então, se eu pegar essa função de distribuição e derivar, aqui, nessa região aqui, a derivada é 0, exceto na igualdade, né? Lembrem desses detalhes. Mas aí eu vou e simplesmente fecho também. Então, aqui é constante, derivo no intervalo aberto, né? Z menor que 0, vai dar 0. E aí eu mantenho essa coerência aqui e coloco 0 também quando z é igual a 0. No intervalo aberto, z maior que 0, menor que 1, ela é z sobre 2, derivando vai dar meio. Então, a derivada dessa função nesse intervalo é meio. E nesse intervalo aqui, para z maior que 1, eu derivo aqui, que vai dar isso. Tá? E aí, simplesmente, no ponto onde não é derivável, z igual a 1, eu vou e defino do mesmo jeito. por preservar aqui a relação. Tá? Então, isso aqui naturalmente vai ser a densidade, a candidata à densidade. Então, essa função naturalmente é candidata à densidade. Lembre-se que a gente já discutiu isso aí outras vezes. Tá? Então, quando for o caso, aqui é interessante, no caso de variáveis aleatórias contínuas, sempre dar a densidade. No caso de vetores aleatórios contínuos, dá a densidade. Mas se parasse aqui, também já teria resolvido o problema, uma vez que o problema só pede isso. Tá? Se pedisse explicitamente determine a densidade dessa variável, aí não. Aí não era suficiente para aqui. Se ele pedisse determine a densidade, aí você ia ter que calcular isso aqui mesmo. Tá? Bom, aí deixo como exercício vocês esboçarem os gráficos dessas funções. Então é interessante fazer os esboços dos gráficos dessas funções e verificar realmente que isso aqui é uma densidade de probabilidade. É maior ou igual a 1 e a integral total é maior ou igual a 0 e a integral total vai dar 1. Bom, esse exemplo ilustra, né, é um exemplo para ilustrar o que eu estou chamando de método direto. Se vocês fizerem um resumo, vocês vão ver que foi exatamente esse passo a passo que foi seguido, até chegar nesse ponto. A partir desse ponto, o problema é um problema de cálculo de integral múltipla. Nesse exemplo específico, é um problema no plano, então é um problema de cálculo de integral dupla. Mas, ainda devido à situação aqui, né, de ser pontos uniformemente distribuídos numa região plana, o problema de calcular essas integrais equivale a calcular áreas, tá? E aí, na situação, pode ser uma situação bem básica, bem elementar, como foi aqui, ó, um triângulo, ou como foi aqui, um trapézio. O cálculo recai em situações de matemática elementar mesmo, você não vai ter que calcular essa integral. Mas, de forma geral, não. De forma geral, você tem que calcular essas integrais e tem que lançar a mão de tudo que aprendeu para o cálculo de integrais múltiplas, no caso aqui integral dupla, ou integral tripla, ou integral de ordem maior que 3 e assim por diante. Tá? Então, isso vai ser importante aqui. O próximo item, esse teorema, é na verdade uma aplicação desse procedimento aqui, foi ilustrado com esse exemplo, que eu estou chamando de método direto.
E a gente vai ter essa coisa aqui, que eu vou chamar densidade de soma de variáveis aleatórias contínuas. Sejam x e y, variáveis aleatórias com densidade conjunta f, né? Então, a soma, que eu estou chamando de z, x mais y, ela tem essa densidade aqui. Então, a densidade da soma é dada por essa integral de menos infinito a mais infinito, da densidade do vetor, né? Calculado aqui no ponto z menos v, v, integrando em relação a v, ou aqui você pode fazer mudança de variáveis e essa integral também é a mesma coisa que calcular essa integral aqui. Então, eu vou fazer só essa parte aqui, a outra é uma mudança de variável simples, ou então pode ser repetido para o que foi feito aqui, tá? Mas dá as mesmas coisas aqui, dá o mesmo resultado, é simplesmente passar de uma para outra através de uma mudança de variável. Então, eu vou fazer essa relação aqui. Então, a prova, então, a mesma coisa, eu vou ter que calcular a f de p da função z, a função de distribuição de probabilidade da variável z. Então, por definição, isso é probabilidade de z menor que ou igual a zzinho, ou seja, a probabilidade da soma x mais y ser menor que ou igual a zzinho, que isso equivale a dizer que a probabilidade do vetor xy pertence a uma região do plano, um boreliano BZ, tá? E essa probabilidade equivale ao cálculo dessa integral aqui, tá? Então, agora aqui eu vou ter que analisar aqui como que vai fazer o cálculo dessa integral sobre essa região. A região é dada por isso daqui. Então, x mais y, os pontos x e y do R2 que satisfaz a condição x mais y é menor que ou igual a z. Então, observe de novo, a gente para analisar essa região, a gente considera a igualdade para identificar a fronteira, tá? Essa igualdade aqui vai me dar uma curva. Que curva é essa? Uma reta, um segmento de reta, um círculo, enfim, qualquer coisa que der. Aqui, no caso, claramente é uma reta, tá? Agora, como que essa reta vai se posicionar no plano XY, vai depender do sinal de z. Se o z for negativo, é uma reta aqui, tá? Esses pontos de interseções são os valores de z. Se o z for menor, se o z for zero, é uma reta passando aqui, tá? E se o z for positivo, é uma reta aqui, que é o caso aqui da figura que eu estou colocando. Aqui a reta não está colocada, mas seria essa fronteira aqui. Então, a reta vai dar a fronteira da região, mas aí eu tenho que olhar a desigualdade. Na igualdade, onde tudo acontece igual. Menor que igual, então são os pontos que estão abaixo da reta, tá? Então, nessa região aqui, ela é, na verdade, o semiplano inferior aqui, determinado por essa reta. Se fosse maior ou igual, seria o semiplano superior, tá? Mas aqui é menor ou igual. Então, no cálculo dessa integral, eu vou fazer o cálculo dessa integral usando essa região de integração. Essa região que está destacada aqui é a região de integração. Então, pessoal, só lembrando aqui, ó, como eu já comentei, daqui para frente não é mais problema de probabilidade, não. Daqui para frente é um problema de cálculo de integral, no caso, a integral dupla. Então, se tiver dificuldade para concluir o problema, não é mais uma dificuldade oriunda aqui dos estudos de probabilidade, não. É uma dificuldade oriunda dos estudos de cálculo de integração dupla, no caso, ou integração tripla, ou etc. Então, tem que ter cuidado com isso, porque esse é um ponto que muitos alunos encontram muita dificuldade, mas a dificuldade não é por causa da probabilidade, a dificuldade é porque simplesmente não lembra mais como calcular integrais duplas, integrais triplas, ou simplesmente não sabe, enfim. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque é fundamental aqui, esse ferramental todo é fundamental para a gente, matemática, para a gente dessa disciplina. Então, se tem dificuldade, tem que procurar fazer uma revisão disso aí, buscar algum livro aí de cálculo, funções de várias variáveis, para revisar os procedimentos de cálculo de integral dupla, integral tripla, etc. Bom, então voltando aqui, então eu vou fazer o cálculo dessa integral. Então, como é que a gente faz? A gente escolhe uma variável de integração, então são duas, x ou y, para fixar e faz a integral em relação à outra, tá? Então, quando eu faço isso aqui, eu vou no meu procedimento aqui do cálculo da integral,
eu vou fazer primeiro integrando em relação a x. Então, o que significa isso? Eu vou fixar a variável y para a primeira integral. O y vai estar fixado. Então, fixo um valor de y e integro em relação a x. Tá? Então, a variável x ela vai variar de onde? De menos infinito até aqui o ponto extremo aqui. Então, nessa integral aqui, está sendo feita nessa ordem. Primeiro integrando em relação a x. Então, o limite inferior para x é menos infinito. Aqui não é limitado inferiormente. Então, x menos infinito até esse ponto. Esse ponto aqui é qual? É o ponto que está sobre a reta. A reta que tem a equação x mais y igual a z. Então, como o y está fixado, nesse caso, o x vai ser z menos y, tá? Então, a extremidade inferior vai ser o limite à esquerda, aqui, que é menos infinito, e a extremidade superior, o limite à direita, que no caso é esse ponto que vem da equação da reta, tá? Então, essa aqui é a montagem da integral, né, para essa ordem aqui. Poderia fazer na outra ordem, mas aqui não precisa. E aí depois eu integro, né, depois de ter feito essa primeira integração, eu vou integrar em relação a y. Para dar essa região aqui, que na verdade é ilimitada, é esse semiplano todo aqui, o y tem que variar desde menos infinito até mais infinito. O y não tem limitação nenhuma. Então o y vai de menos infinito até mais infinito. Então o cálculo dessa integral aqui, nessa ordem, vai ser esse. Se fizesse a ordem oposta, também poderia, tá? Bom, agora aqui eu vou ter que fazer uma mudança de variável, tá? Então, eu vou fazer a mudança de variável qual? Vou chamar aqui a variável y, vou chamar de v mesmo. Então, simplesmente, onde tem y eu troco por v. Então, dy fica dv, no lugar de y fica v. Os limites ficam os mesmos, v vai variar de menos infinito a mais infinito. Agora, a variável x vai ser substituída por essa relação aqui, ó. Então, daqui eu vou fazer u igual a x mais y, ou equivalentemente x igual a u menos v. Então, onde aparecer x, eu coloco u menos y, e y é v, então u menos v. Então, aqui no lugar de x, eu vou colocar u menos v, tá? E o dx, no caso, vai ser simplesmente o du, tá? Então, dx é igual a du, mais x é igual a u menos v, tá? Então, esse aqui é um cálculo de integral dupla mesmo, por substituição. O limite superior para u vai ser qual? Quando x for menos infinito, u é menos infinito também. Quando x for z menos y, substituindo aqui, vai ficar z somente, porque o y vai simplificar, então fica z. Então, os limites superior, o limite inferior para u é menos infinito e o superior é z, tá? Essa região, para essa integral, é, na verdade, esse semiplano aqui, ó, esse semiplano ilimitado aqui. Então, nessa transformação que foi feita aqui, essa região aqui, essa região plana, que é esse semiplano, ele é transformado nessa outra, nesse semiplano aqui, tá? Esse semiplano cuja fronteira aqui é dada por essa reta vertical passando por Z, ok? Então, agora feito isso, eu posso trocar a ordem de integração, que é nesse retângulo aqui, eu troco a ordem de integração dessa maneira aqui direta, simplesmente jogo trocando de posição aqui as duas integrais e também a ordem aqui, tá? Então, aqui é primeiro em relação a U, aqui é primeiro em relação a V. Então, aqui fazendo na troca na ordem de integração, então eu fico com isso. Então, a função fz dz, a função f de z calculada em z, é dada por essa integral. Agora, vocês observem que eu tenho aqui dentro uma função que é essa integral. Uma função aqui, uma certa função aí, que ela é dada em função de u, tá? A variável de integração é v, mas a função aqui varia com u, tá? Então, e essa integral aqui é de menos infinito a z. Se vocês lembrarem da definição de variável aleatória contínua, vocês dizem que exatamente a função de distribuição de probabilidade é dada por uma integral desse tipo envolvendo uma função, onde essa função vai ser a densidade. Então, essa relação já dá direto que a variável z é uma variável aleatória contínua, cuja densidade é essa integral que está aqui dentro, tá? Então, portanto, z é uma variável aleatória contínua com densidade que é dada por essa expressão aqui. Essa expressão que já aparece aqui dentro é a própria densidade. Ou, se vocês preferirem, podem pensar que vai derivar aqui em relação a z,
derivando em relação a z, aqui usando o teorema fundamental do cálculo, vai dar aqui a função que tiver aqui dentro calculada no ponto z. Então é isso que está aqui, ó. Essa função aqui, a variável de integração aqui é v. Então essa aqui é uma função que varia com u. Quando eu derivar em relação a z, então vai ficar a função aqui substituindo u por z. Então essa coisa aqui. Mas não precisa, aqui simplesmente lembrar da definição de variável aleatória contínua já é suficiente. Bom, aí eu concluí aqui essa parte. A outra vocês podem fazer daqui mesmo, direto, fazendo mudança de variável. Vocês vão ter que identificar que mudança de variável é essa, ou fazendo um raciocínio análogo, só trocando aqui a ordem das variáveis. Para concluir esse resultado, então eu deixo como exercício, verifique que essa função realmente tem uma densidade de probabilidade e que vale também isso daqui, né? A outra relação que eu deixei. Então, verificar que é uma densidade é provar, né, que é maior ou igual a zero e a integral total vai dar 1. Mas isso é tranquilo aí. Então, fica como exercício. Bom, desse teorema, esse teorema da densidade de soma de variáveis aleatórias contínuas, a gente vai extrair esse corolário aqui, que dele vai sair um conceito importante. Então, sejam x e y, variáveis aleatórias independentes, com densidades f índice x e f índice y. Então, a soma zx mais y tem densidade f índice z dado por essas integrais aqui. Então, a integral de menos infinito a mais infinito da densidade da x calculada no ponto z menos u, vezes a densidade da y no ponto u du. Ou, essa é outra maneira, é a integral de menos infinito a mais infinito, a densidade da x calculada no ponto v, vezes a densidade da y no ponto z menos v, dv. Então, a densidade isso para todo z. Então, a densidade da soma, nesse caso aqui, independentes, é importante isso, ela vai ser isso daqui. Bom, prova, é claro que isso vai seguir direto do teorema anterior. Então, segue do teorema anterior, pois neste caso a densidade conjunta de x e y é o produto, simplesmente isso. Então, a densidade conjunta é o produto da densidade da x vezes a densidade da y para todo x e y. Então, nessas fórmulas aqui, é só vocês substituírem essa função pelo produto. Então, fica direto, não precisa escrever mais nada sobre isso. Mas o que é importante é que isso daqui é um conceito importante em probabilidade, em matemática, assim, em análise principalmente, é um conceito importante. Mas aqui a gente vai focar aqui para densidades. Então, definição aqui, produto de convolução de densidades. Pode ser definido o produto de convolução de funções que não são densidades, mas aqui o nosso objetivo aqui no contexto de probabilidade é densidades mesmo. Então, sejam F1 e F2, densidades de probabilidade. Então, o produto de convolução entre F1 e F2, ou o produto de F1 por F2, ele é denotado e definido da seguinte maneira. Então, essa é a notação para indicar o produto de convolução. Então, F1 convolução com F2, esse asterisco aqui, é a notação mais ou menos padronizada para indicar produto de convolução. Então, o produto de convolução da F1 pela F2 calculada no ponto x, então isso aqui é a função e ela vai ser calculada no ponto x. Por definição, isso é essa integral de menos infinito da F1 x menos y, F2 y dy. Isso para todo x real, tá? Então, observem que o que a gente obteve nesse corolário foi exatamente que se eu tenho duas variáveis aleatórias independentes com densidades, então a soma delas vai ter uma densidade que é o produto de convolução. Então, o produto de convolução da densidade da x pela densidade da y, calculada no ponto z. Então, a observação é essa aqui, ó. A soma tem uma densidade que é um produto de convolução, tá? Então, aqui o produto de convolução de densidades está estreitamente relacionado à densidade de soma de variáveis aleatórias independentes. Então, é praticamente sinônimo dizer que estudar esses produtos de convolução equivale a estudar soma de variáveis aleatórias independentes. Pode até simplificar bastante coisa na hora de estudar isso aqui. Então, eu vou deixar como exercício o seguinte, ó. Primeiro, isso daqui é uma densidade de probabilidade,
aqui a definição está sendo feita sem falar nada de soma, né? Soma de variáveis aleatórias independentes. Então, verifique isso aqui é uma densidade de probabilidade. Se F1 e F2 são densidades de probabilidade, então essa integral resultante, com a função de x, vai ser uma densidade de probabilidade. Segundo, é a propriedade de comutatividade do produto convolução. Então, F1 convolução com F2 é igual a F2 convolução com F1. Essencialmente, aqui, por exemplo, é o que acontece aqui. É essencialmente essa relação aqui, para esse caso. Então, propriedade de comutatividade. E tem também a propriedade de associatividade. Aqui eu estou indicando que primeiro eu faço a convolução de F1 com F2, e aí eu pego o resultado, faço convolução com F3. Do outro lado eu estou dizendo que primeiro eu faço a convolução de F2 com F3, e o resultado eu faço convolução com S1. Então a propriedade de associatividade diz que é tudo igual, tá? Então, esse produto de convolução tem essas propriedades que também tem na noção de produto mesmo, de números reais. E existe uma densidade, que eu estou chamando de delta, tal que o produto de convolução da F com essa delta é a própria F para toda F, para toda a densidade, obviamente, aqui, tá? Então, aqui eu estou dizendo que existe uma função que ela vai se comportar como o número 1, é o elemento unidade. Então, por isso essa operação aqui, ela recebe o nome de produto de convolução, porque ela tem propriedades análogas às das propriedades de produto de números reais, né? Primeiro, isso aqui seria uma espécie de propriedade de fechamento. Eu pego duas densidades, o produto como sendo ainda duas densidades, então, como sendo ainda uma densidade. Então, no caso do produto de números reais, se eu pego dois números reais, o produto é um número real, então é uma propriedade de fechamento. Aqui a propriedade de comutatividade também vale no produto de números reais. A propriedade de associatividade é a mesma coisa. E a existência de um elemento neutro multiplicativo, um elemento unidade, um número 1 aqui no caso. Tá? Aqui, a função delta aqui, existe essa função que satisfaz isso. Aí vocês aqui no exercício vão determinar quem é essa função. Então, quem é essa densidade? Quem é essa densidade de probabilidade que satisfaz essa relação? Vocês vão ter que descobrir. Então, ela vai se comportar como o número 1. E aí, para finalizar, eu deixo mais um exercício, aqui mais prático para o contexto de probabilidade. Sejam x e y variáveis aleatórias independentes, então determine a densidade da soma, nesses casos aqui. Quando a x tem distribuição normal μ1 sigma 1 ao quadrado, a y também normal μ2 sigma 2, então são duas normais só mudando os parâmetros, duas distribuição gaussiana só mudando os parâmetros. Então elas são independentes, quero a densidade da soma e conhecendo a densidade de cada uma delas. Então isso vai ser quem? Vai ser o produto de convolução. Aí vocês vão ter que identificar que variável vai ser essa. Então, o importante é isso. A importância não é só calcular o produto de convolução, não. A importância é identificar que variável vai resultar aí. Vai ser outra gaussiana? Se for uma gaussiana, quais vão ser os parâmetros? Vai ser uma gama, uma uniforme, enfim. Aí vocês têm que identificar quem é a variável. E a mesma coisa aqui, só mudando a distribuição. Agora eu tenho x gama parâmetros alfa 1 beta e y gama para alfa 2 beta. O beta aqui é o mesmo, tá? Então vocês têm que lembrar aí as densidades aí dessas variáveis. Então, calcular a densidade nessas condições da soma, sendo x e y independentes. Então, esse exercício aí é interessante, importante tentar fazer. Então, aqui, resumindo, a gente abordando ainda vetores aleatórios, onde a gente está estudando distribuição de compostas, de vetores aleatórios. Falamos brevemente do método direto, ilustramos com exemplo. Aqui, a melhor forma de estudar isso é fazendo exemplos mesmo, tentando fazer exercícios, resolvendo exercícios. Como consequência disso, aí apareceu aqui essa ideia de densidade de soma de variáveis aleatórias contínuas e, automaticamente, o conceito de produto de convolução de densidades. Então, estudem os exemplos, tentem fazer os exercícios e tentem estudar também os exemplos. Os livros têm outros exemplos e, principalmente, tem muitos exercícios. Então, tentem resolver os exercícios aí do Barry James ou desse aqui. Isso aqui tem a vantagem de ter bem mais exercícios e alguns deles com resposta que vocês podem depois confrontar. Então,
Fico com essas sugestões aí. Com isso eu encerro o vídeo. Até o próximo. Tchau.